é o seguinte, que você pode olhar aí na sua casa e se perguntar. As crianças, essa criança, ela come pelo menos um alimento de cada grupo, né? E de cada textura. Então, o normal, mesmo que esteja numa fase difícil, é a criança comer pelo menos um alimento da maioria dos grupos, tá? E das texturas. Então, o que é isso? Assim, ela não come todas as verduras, mas ela come couve, né? Ela come brócolis, mas ela não gosta disso, daquilo, da... Ou ela come a banana, a maçã, mas ela não gosta de melancia, melão, enfim. Entendeu? Já as crianças com dificuldade real, elas recusam grupos inteiros de alimentos, tá? Então, assim, ela não gosta de nenhuma verdura e nenhum legume. Tô dando esse exemplo porque é o mais comum, tá? Nenhuma fruta, ela não come nenhuma fruta. Isso já é uma dificuldade mesmo, tá? Em relação à textura também, uma criança que não tem dificuldade, ela aceita alimentos de diversas texturas. Então, ela aceita alimentos moles, outros mais crocantes, duros, né? Já uma criança com dificuldade, ela pode aceitar só crocante e seco. O que for mole, pastoso, ela não aceita. Nenhum tipo de alimento daquela textura, tá bom? Então, é claro, gente, que a gente tem preferências. Mas vocês estão vendo que quando já é uma dificuldade, já é uma coisa mais restrita, né? Do que uma criança só numa fase difícil, tá? E por último, ainda falando aí se é fase difícil ou se é uma real dificuldade, você pergunta assim, como que é o prato dessa criança durante as refeições em comparação com o resto da família? Então, uma criança que tá nessa fase mais difícil, ela aceita fazer as refeições em família, ela senta à mesa junto, né? Ela nem sempre, ela come tudo que é ofertado, tá? Mas essas crianças, elas não demandam, elas não precisam de uma comida especial para elas. Tá bom? Já uma criança com dificuldade alimentar, geralmente às vezes ela nem consegue sentar à mesa. Então pode ser que elas comam em local diferente, num horário diferente da família, tá? Pode ser que ela só coma com telas. Então, se você não coloca uma tela, ela não come, né? E pode ser que essa criança ela demande uma comida especial ou diferente para ela, né? Só come aquela comida, né? Então, só come macarrão. Então, a comida da família é outra, é uma comida diferente, tá? Então, gente, se a criança tem dessas coisas que eu falei, ela já pode ser que ela realmente tenha uma dificuldade alimentar, tá? E não seja só uma fase difícil. Agora sim, mesmo se for só uma fase, ou porque tá nascendo dente, ou porque pegou uma virose e custou a melhorar, ou porque tá nessa fase de seletividade aí, né, de 2, 3 aninhos, mesmo se for só uma fase, se você não faz nada, pode ser que só piore. E isso acontece com muita frequência. Tá? Então, é muito importante, mesmo se for só uma fase, ter uma condução correta. E se tiver dificuldade alimentar, aí ainda mais precisa ter uma condução, né, correta, de qualquer forma, né, gente? A gente gosta sempre de ter uma condução correta. Mas se você detectou que já tem uma dificuldade alimentar, aí é mais importante ainda ficar aqui comigo, porque quanto antes agir, melhor. Porque senão só vai virando uma bola de neve. Então, uma pedrinha ali no sapato, né? Uma pedrinha vai só piorando, vai juntando uma coisa com a outra, né? Vários fatores que só vão agravando a situação. E não tende a melhorar de forma alguma, só piorar.